Como é que o senhor está vendo o papel do Congresso diante desses embates todos entre os poderes? Eu vejo hoje um desequilíbrio imenso de poderes e eu não vejo o parlamento se erguendo para reequilibrar os poderes. Eu vejo hoje um parlamento acuado, eu converso com deputados que têm medo de ir a manifestações pacíficas e legítimas. Eu converso com deputados que têm medo de falar o que acreditam, mesmo na tribuna e mesmo protegido por imunidade parlamentar. Não estou falando de incitar crime e fazer coisa errada. Estou falando de criticar decisões do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, que extrapolam a linha da lei. Se a gente não pode exercer o direito, se a gente não pode exercer o direito de crítica numa democracia, que democracia é essa? Quando você não tem liberdade de expressão, lembre que a liberdade de expressão, ela não é só um direito fundamental. Ela tem uma preponderância sobre os demais direitos fundamentais porque ela ultrapassa a dimensão individual e ela é um pilar da democracia. Quando você não tem a liberdade de um parlamentar que tem imunidade material, tem uma proteção constitucional, você não tem liberdade de expressar o que você acredita, é porque nós não estamos vivendo numa democracia plena. Nós estamos vivendo numa era, como disse Miguel Reale Júnior, de institucionalização do abuso de direito. Você está trocando a força do direito pelo direito da força. O Carlos Fernando, colega da Lava Jato, no final da Lava Jato, ele já estava falando, Deltan, não existe mais direito. Eles decidem o que querem e trazem um verniz de direito, um verniz de argumento. E nós temos isso em relação a uma série de decisões. A gente pode voltar ao caso do Daniel Silveira. Discordo radicalmente do que ele fez. Absurdo, ele tinha que ter sido cassado pela Câmara. Mas não ter sido objeto de um processo que foi julgado a toque de caixa em meses, quando os casos da Lava Jato estão lá há anos sem ser julgados. Não com uma pena maior do que aqueles condenados por corrupção no mensalão, por desvios de mais de 100 milhões de reais. E não passando por cima, ignorando a imunidade parlamentar. Eles tentaram enquadrar a decisão do caso do Daniel Silveira como um caso de liberdade de expressão, se houve excesso ou não de liberdade de expressão. Mas não é um caso de discutir abuso de liberdade de expressão. É um caso, sim, de discutir imunidade parlamentar, que é outra coisa, separada. Então, eu tenho uma grande preocupação e eu não vejo os poderes se erguendo. Por isso que a eleição dos presidentes da Casa foi tão importante. A eleição do presidente do Senado era vital. Por isso que eu mesmo, estando na Câmara, defendi a eleição do Rogério Marinho como presidente do Senado. Porque a gente precisa que os poderes se reequilibrem. A gente não quer vingança. Eu tenho uma visão de mundo cristã. Eu sou contra a vingança. Eu sou contra a atuação fora da lei, fora da democracia. Mas, por outro lado, eu não concordo com omissão. Como Martin Luther King, um pastor batista que lutou contra a injustiça histórica carregada, a pior crueldade, ele disse, não é o silêncio, não é a crueldade dos maus, mas é o silêncio dos bons. A gente não pode permanecer omisso. A gente tem que buscar o caminho do centro, do amor que conduz à indignação, porque quando você se importa, você se indigna. E quando você se indigna, você age buscando justiça, de modo democrático, legítimo, dentro da lei. O que a gente precisa hoje é de um parlamento que defenda as suas atribuições, que defenda a institucionalidade e que contenha os arbítrios. A gente precisa retomar o caminho da institucionalidade. No meu caso, o que isso significaria? Significaria a mesa da Câmara dos Deputados dizer: nós não vamos concordar com uma decisão inconstitucional. Vamos esperar, pelo menos, que essa cassação seja julgada pelo Supremo. Porque muita gente, existe uma praticamente unanimidade de pessoas dizendo que essa decisão foi manifestamente inconstitucional, ultrapassou a linha da lei. Mas se trata de um deputado, o mais votado no Estado, diplomado, empossado, e a Justiça Eleitoral ela tinha um prazo de 20 dias antes da eleição para declarar a inelegibilidade de alguém. Inclusive, a regra que prevê isso diz: se não for possível, tem que convocar outros magistrados, juízes para julgar. Se não for possível, tem que parar tudo só para julgar isso. Por quê? Porque senão você gera uma instabilidade jurídica, uma instabilidade política. Porque senão você vai estar... Como é que você vai retirar das urnas 350 mil votos? Hoje são os meus. Amanhã são os do Nicolas, 1.500.000 votos do Nicolas. Depois amanhã é Carla Zambelli, André Fernandes, depois amanhã é Sérgio Moro. A gente vê uma escalada de arbítrio. Muitas pessoas estão dizendo, não vamos fazer nada porque os arbítrios vão deixar de existir, teve eleição, está mudando o cenário. Não é o que está acontecendo. A gente viveu censura, a gente viveu decisões que caçam liberdades políticas, presos políticos sem acusações individualizadas, e agora a gente tem cassação de mandatos de adversários políticos. Aonde a gente vai parar? Foi com a cassação de mandatos de adversários políticos por cortes que começaram ditaduras como Venezuela, como Nicarágua, aonde a gente vai parar?